vai ao vivo agora até a sede do Nuclia, que é o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência, tá? O Guilherme Batista está lá porque a polícia concluiu um caso hoje extremamente absurdo. Um homem que abusava sexualmente da filha, da sobrinha e até da cunhada, gente. Guilherme, terrível demais essa história. O que é que a polícia conseguiu concluir? E a pergunta que eu acho que todo mundo deve estar se fazendo de antemão. Esse cidadão está preso, Guilherme? Pois é, Juliano, felizmente esse homem já foi preso, isso aconteceu no último dia 20, o Nucria expediu o mandado de prisão que foi cumprido por uma equipe da 10ª Subdivisão Policial, o caso ele é concluído, esse homem é indiciado e vai, claro, responder criminalmente por uma série de situações. E o que mais chamou a atenção nesse caso, Juliano, é de que no caso da filha, do abuso da filha, ele aconteceria desde quando essa menina era apenas um bebê, ou seja, desde quando ela tinha nascido, e isso aconteceu pelo restante aí da vida dela, dessa adolescente que hoje está aí com 17 anos. Ao meu lado, a doutora Lívia Pini, delegada do Nucria, responsável pelas investigações. Doutora, e além dos indícios de abuso contra as próprias familiares, a filha, a sobrinha e a cunhada, há também informações de que esse homem, ele tentava assediar as próprias vizinhas, né? Boa tarde. Boa tarde. Durante as investigações, quando esses fatos vieram à tona no núcleo familiar, vários momentos onde houve alguma suspeita contra esse indivíduo também vieram à tona. Então, vieram esses relatos de vizinhas menores de idade que teriam reclamado que esse indivíduo estaria observando elas por cima do muro. Essas meninas, inclusive, tiveram que mudar o local de residência em razão dessas ocorrências. Então, a partir de tudo isso, a gente tem um cenário que torna bastante crível todos os relatos de violência sexual, porque foram múltiplas vítimas, muitas delas nem se conheciam. Essa questão da filha, eu tentei explicar, acho que até me confundi, mas é isso. Pelo que foi levantado pelo Nucria, desde quando a menina, então, era uma criança de colo, esses abusos, eles já aconteciam. Os primeiros relatos de abuso teriam ocorrido quando a garota ainda era bebê, mas não contra ela. Nessa época, teriam acontecido contra a cunhada, que estaria ali na casa auxiliando a família, e teriam consistido em masturbação na presença, toques, e também aconteceram contra essa filha ao longo do tempo, inclusive com fotografias. Em razão de todos os fatos que foram apurados, ele foi indiciado pela suspeita da prática do crime de estupro de vulnerável majorado, em razão da qualidade de pai, produção de pornografia contendo crianças ou adolescentes e satisfação da lascívia mediante a presença de crianças e adolescentes. Agora, esse procedimento foi encaminhado para a Justiça para análise do Ministério Público. Então, ele também produzia fotos dos abusos? Isso, só em relação a uma das vítimas, mas foram encontradas essas fotos com natureza ali sexual, sensual, que também caracteriza a produção de material pornográfico. Juliano, esse homem ele tem 49 anos, mas a gente não vai identificá-lo justamente pelo vínculo com algumas das vítimas. Se a gente faz essa identificação, a gente volta aí a expor as vítimas a uma situação muito complicada. Toda essa situação acontecia também num bairro da zona norte da cidade, que a gente também não vai identificar, justamente para não gerar nenhum tipo de burburinho, nenhum tipo de conversa nessa localidade. E é muito importante, né, doutora, explicar isso para o nosso telespectador, porque a gente tem realmente o costume, né, de dar um nome, de até mostrar acusados, pessoas até condenadas. Mas no caso de crimes, né, violência sexual contra crianças e adolescentes, não dá para expor o acusado, senão a gente acaba expondo as vítimas também. Principalmente nessas situações onde existe um vínculo familiar, né? É muito fácil fazer essa identificação, então, para preservar as vítimas, e o nosso foco é a proteção das vítimas, a gente não faz essa identificação. Mas, ao mesmo tempo, a gente alerta a população para que toda situação de violência sexual, mesmo que ela não pareça tão grave, seja noticiada. Porque, por exemplo, nessa situação, o relato dessas vizinhas, que na época até não foi denunciada essa situação, esse fato é um elemento importante para a prova do fato. Nós temos outros casos aqui no Nucria, onde casos antigos, que às vezes na época não teve andamento, por causa da falta de insuficiência de prova, quando existe uma nova denúncia, a gente juntando esses elementos, isso forma um caso forte para que a gente leve isso à justiça.
E agora ele segue preso à disposição da Justiça, deve ir a julgamento, então, respondendo por todos esses crimes. Exato, segue preso, já foi interrogado, a princípio ficou em silêncio, estava acompanhado do advogado, mas está à disposição da Justiça. Tá, então, Juliano, conversamos com a delegada Lívia Pini, aqui do Nucria, que trouxe mais detalhes desse caso realmente bastante grotesco, uma série de abusos cometida por um mesmo cidadão contra a filha, a sobrinha e também a cunhada. E, além disso, tinham relatos aí de que vizinhas reclamavam de que ele tentava a todo momento assediar, olhar por cima do muro enquanto elas se trocavam. Felizmente, e graças aí ao trabalho da polícia, esse homem está atrás das grades e vai responder criminalmente por tudo isso. Juliano. Tomara que fique, Guilherme, preso de verdade, porque a polícia faz a parte dela. Espero que a defesa não encontre uma brechinha lá para botar em liberdade, porque quem faz esse tipo de coisa... Ah, Guilherme, mas você não vai perdoar. Não. Porque invariavelmente essa pessoa volta a agir da mesma forma, tá? Obrigado, Guilherme. Obrigado, doutora Lívia Pini.